Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo diz a Timóteo: procura. Essa palavra procura, ou seja, se esforce, seja diligente, tenha cuidado. Isso indica um esmero, um zelo por apresentar-se aprovado diante de Deus. O verbo procurar aqui indica se esforçar demasiadamente para atingir um propósito. Paulo, ele escreve cartas para as igrejas, e nessas cartas, quando são dirigidas a igrejas, ele saúda com graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí quando ele escreve as cartas pastorais, as cartas dirigidas aos pastores, ele acrescenta misericórdia. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastores são homens comuns, são pessoas comuns como qualquer um de nós, mas eles têm uma responsabilidade um tanto incomum. Eles carregam a igreja sobre os seus ombros. Sobre eles está o peso de uma igreja. Então, Paulo usa essa palavra misericórdia, porque para exercer o ministério somente pela misericórdia de Deus. Ser pastor não se resume apenas em cuidar de uma instituição. É como ser um representante do céu aqui na terra. É ter a responsabilidade pelas coisas espirituais. Paulo fala de um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Ele fala de uma pessoa que se preparou para ministrar, se preparou para a missão que ia desenvolver, alguém que treinou, que se aperfeiçoou. Porque para exercer o ministério, tem que haver uma preparação, pois não existe um ministério bem-sucedido sem a preparação, sem o treinamento, sem uma capacitação. Paulo está dizendo a Timóteo que para ser um obreiro aprovado, ele precisa de um preparo, ele precisa se preparar para isso. Líderes espirituais devem ter uma vida devocional diária, devem interceder por suas ovelhas. Pastores buscam na palavra de Deus o alimento para o seu rebanho. O autor de Hebreus escreveu no capítulo 13, no versículo 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O autor do livro de Hebreus, ele orienta que devemos honrar e seguir as orientações dos nossos líderes espirituais de nossa igreja. Os bons líderes, eles recebem essa autoridade do próprio Deus. Como igreja, nós temos a responsabilidade de ser instrumento de socorro. Temos que orar sem cessar por nossos líderes,
pedindo que Deus conduza a vida, o ministério e a família deles, que é o suporte e a base de tudo. De uma forma especial, lembremos de orar por nosso pastor. Qualquer profissional encerra seu expediente no final do dia. Pastores não. Nosso pastor Tiago, por exemplo, ele é plantonista, manhã, tarde, noite, feriado, dia de folga, o tempo inteiro ele está à disposição para servir, ajudar a quem necessita. Então, nós, como igreja, temos que orar muito, interceder a Deus pela vida de nosso pastor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos fazer a diferença na vida de nossos líderes, cooperando naquilo que necessitam.